Eu sei que hoje Deus está olhando para mim como nunca. Eu sempre peço a Deus que abençoe a pessoa que está perto de mim, que abençoe a pessoa que eu vou encontrar. E Deus está me orientando. O Espírito Santo, na minha vida, não tem dinheiro que pague. O Senhor é a minha força. Agora, Ele sabe que eu estou aqui, na frente de vocês. Deus é o meu pastor, Deus é o meu companheiro, o meu médico. Então, como que eu vou começar a falar com vocês sem falar? Tem muita gente que não me conhece. E, Pastor Wagner, eu preciso falar quem sou eu, da onde eu vim. Meus pais sempre foram pessoas evangélicas, e aos 6 anos de idade, nós morávamos em Polônia. Antes disso, eu quero falar uma coisa. Nós temos 2 filhos, pastores, um tem 63, outro 57, casados com muitas lindas mulheres, amigas minhas. Um está aqui, pastor. Ele chegaram ontem em Guarulhos, e nós viemos juntos. Ele veio dirigindo e eles estão ainda descansando. Quem sabe o meu marido, no final, quem sabe ele pega os dois para mostrar para vocês. Pois bem, estou começando. E também esqueci de falar que eu tenho 5 netos, mas eles nasceram no Brasil, um nasceu no Senegal. Mas em 20 anos eles estão nos Estados Unidos pregando evangelho e anunciando a verdade. Bom, eu vou começar. Em Vila Polônia, perto de Bragança, perto de Macaubal, nós morávamos. Não tinha igreja. E a minha prima Lídia, que hoje tem 100 anos, ela é casada com o pastor Siegfried Genski. Genski. Naquele tempo, ela estava em minha casa, como não tinha igreja, eles iam casar em casa. Veio o pastor Siqueira para fazer o casamento. Eu vi aquele moço, pastor, eu vi aquele moço tão bem vestido, de terno escuro, com gravata, tão bem alinhado, tão bem, tratando bem a minha prima. Eu fiquei encantada, porque meu pai sempre nos levou no caminho assim da modéstia, mas estávamos sempre bem arrumados. Mas esse moço chegou de uma forma tão linda, cumprimentando todo mundo, tratando bem. Falei, ele é pastor, pastor. Eu tinha 7 anos de idade. Ah, um dia, quando eu crescer, eu quero casar com pastor. E o tempo passou. Fomos para outra cidade, viemos para o CAB. Esse CAB fica em Santo Amaro, hoje é conhecido como UNASP. Lá eu conheci alguém. E antes de eu conhecer alguém, eu falei com a minha mãe. Eu estava pegando numa carne crua, porque árabe gosta muito de comida com carne e cozinha muito bem. E eu fui pegar, me deu arrepio. Falei, mamãe, olha, quando eu namorar alguém, eu logo vou perguntar se come carne, porque se comer eu não vou namorar. E eu encontrei um moço que era da Igreja Central, chamado Assad Bechara. E, e eu falei, você come carne? Logo de cara. Ele falou, eu abandonei há um ano. Falei, Senhor, é com esse que eu vou. Mas
Antes disso, para ele me namorar, ele falou com a minha mãe, porque árabe tem o costume de falar primeiro com os pais. E a minha mãe falou: Olha, filho, não sei, mas ela é muito esquisita. E ele foi falar comigo. Não, mandou um recado que queria falar comigo. E eu demorei 2 meses e não falei com ele. Veio uma irmã da Lídia, a Julieta, da minha prima, e chegou para visitar. Eu falei, Lídia, Julieta, sabe, e tem um filho do doutor Bechara que queria falar comigo, mas eu não fui. Ele falou, quanto tempo faz? Eu falei, há 2 meses. Ela falou, o quê? Você não quer falar com o filho do doutor Bechara, que vai fazer teologia? Eu não acredito. Vamos lá, aonde ele está? Ele, falei, dia de semana ele fica aqui, mas fim de semana ele fica na central, é diretor dos jovens. Não, vamos lá. Pegou a minha mãe, fomos lá. E ele não conversava na igreja. Quando eu vi, sentei perto dele, eu, minha mãe e a Julieta. Ele nem olhou para mim. Eu falei, bom, acabou. Eu esperei chegar no final. Eu falei, Senhor, vou voltar para nossa... Pegar a jardineira, naquele tempo era jardineira para o colégio. Não era ônibus e nem metrô. Então, quando chegou, ele olhou para mim, me abraçou, abraçou a minha mãe. A Lídia, eu falei, que bom, agora está na hora da gente voltar para o colégio. Ele falou, eu vou acompanhar vocês. Eu falei, que bom. A minha mãe foi na frente, com a minha prima, e eu fui atrás. Eu falei, nossa, como vai você? Faz tempo que a gente não conversa. O que você queria falar comigo? Ele falou, não, isso já passou. Era era alguma coisa que estava me interessando, mas isso já passou. Fique tranquilo. Eu falei, mas espera, eu não vou ficar tranquila. Eu queria saber pelo menos um pouquinho. O que você queria falar comigo? Ele falou, estava perto já para a gente entrar na jardineira. Estava lá na Liberdade. Ele falou, já que você insiste, olha, eu vou começar. Você pode falar negativo ou positivo. Tá bom. Ele começou a falar, eu queria muito falar com você aquela vez, porque eu gostaria muito de namorar com você. Eu falei positivo. Quando eu falei positivo, chegou a jardineira. Ele se despediu e fomos embora. Na outra semana, eu já não pude sentar com ele na mesa, porque foram falar para o preceptor que estava namorando. Nisso chegou, eu chamava ele de Didinho, até hoje eu chamo ele de Didinho, é o nome de criança. Eu falei, como que vai você? Mas de longe, porque ele não pôde mais sentar à minha mesa. Mas eu queria dizer que orei muito para Deus preparar essa mulher para mim. É, foi uma bênção muito grande. A oração em silêncio, entregar para que a vontade de Deus seja feita. E olha o que deu: 65 anos de casados, fora 5 anos de namoro, 70, pela graça de Deus. Ele fala que quando eu tinha 5 anos, nós estávamos no bonde lá em São Vicente. E estava a família árabe, porque as famílias árabes eram poucas adventistas. E eu estava atravessando um banco, era o bonde aberto, e ele falou, menina, cuidado, você vai cair. Eu nunca mais vi assim, passaram-se anos, e nós fomos encontrar no colégio adventista, e acabamos nos casando. É melhor eu parar, porque senão a história vai ser longa. Então, E o pessoal que diz assim, qual é o segredo
de vocês estarem 65 anos. Então, a Nájila vai começar a dizer alguns segredos pela graça de Deus. Vamos juntos também. O segredo é você ter a comunhão com Deus. Pedir o Espírito Santo que caminhe você. Sem a leitura da Bíblia, sem a meditação, sem a oração, primeiro de manhã, e continua durante o dia. Eu tenho o costume de orar de 3 em 3 horas, mas às vezes eu esqueço, passo, peço perdão e continuo. Começo às 6, 9, 12, 3, 6 e 9. 9 é hora de dormir. Às vezes a gente não dorme muito cedo, mas nós estamos prometendo de dormir cedo, para acordar cedo. E por um milagre, eu agradeço, pastor Wagner, porque o meu marido entrou na sala 57. Eu louvo a Deus, porque ele está rindo, mas ele só escreve. Era o hábito ficar escrevendo o tempo todo. Mas se não tiver essa comunhão com o excelso, a gente acaba fazendo trabalhos medíocres. Então, com Deus, tudo dá certo. Amém, amém. Eu louvo a Deus por esse milagre, porque é preciso. Essa sala, olha, pastor, eu tinha um professor que chamava Pastor Schwantz, eu era pequena, era novinha, tocava no colégio, ele gostava que eu tocasse nos cultos. De repente chegou uma pianista muito famosa, e eu falei, Pastor Schwantz, essa menina chegou, por favor, quero dar lugar a ela. Ele falou, irmã Nájila, eu quero você. A simplicidade traz a majestade. Eu nunca me esqueci disso. A simplicidade traz a majestade. Então, hoje, pastor, eu quero dizer que eu sou grata, meu Deus, porque eu encontro uma pessoa, ela me abraça, eu olho para a pessoa, ela sorri para mim, eu gosto de conversar com as pessoas, todo mundo me ama, pastor. Eu não sei como agradecer a Deus. Deus é muito bondoso para a gente. E no nosso casamento, nós nunca falamos na frente dos filhos alguma coisa negativa, ou da obra, ou de alguém. Graças a Deus, os nossos filhos foram criados num lar cristão, não digo perfeito, mas que buscava a perfeição. Eu amo os meus filhos, tivemos 2 filhos, eu agradeço a Deus pelas minhas noras, que são filhas. Todos os dias eles sabem, querem notícia da gente. Isso é muito bom pelas famílias, porque a família tem que ser unida. Mesmo que seja distante, nós temos que orar pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Muitos não são da mesma religião, mas no fim dos tempos, pastor, não vai ter nome de igreja. Vai ter igreja que guarda os mandamentos, que seguem os preceitos de Jesus, desde o tempo de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós não podemos sair deste caminho. Senhor, nos ajude a dar um testemunho aonde a gente vai, porque aonde a gente vai, a gente leva folheto, leva o conflito, trouxemos aqui também. Que Jesus nos ajude a abreviar a volta dele. E para isso, nós temos que ter no nosso lar a convivência com o Espírito Santo. Espírito Santo, que sempre está conosco, ele está nos ouvindo, ele está colocando as palavras na nossa boca. Muito obrigada, Senhor Espírito Santo. Eu te adoro, eu te amo. Senhor, me ajude a prosseguir com alegria até a volta de Jesus. Então, queridos, quando a gente fala em mulher, que é a igreja,
mulher e homem dentro da igreja. A igreja é casada com o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Um dia nós vamos ouvir essa união perfeita. Um dia Jesus vai nos abraçar. Nossa, eu nem sei como agradecer, pastor. Eu nem sei como agradecer o dia de hoje, porque essa sala 57, que o meu marido fala sempre, como que você fala? 57 toneladas de bênçãos para todos. Sim, e ficou. O pastor Wagner também fala isso para nós, 57 toneladas de bênçãos. Mas eu queria dizer o seguinte, nós somos imperfeitos, porque ainda nesse mundo não é o céu. É o céu dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, mas ainda nós estamos nessa caminhada. Por quê? Porque está havendo guerra. Nós estamos tristes porque estão morrendo inocentes que não têm culpa. Ah, Senhor, mostra para nós que essa guerra vai terminar, mas está nas tuas mãos. Nós queremos que tu nos ouças hoje, que nós estamos fazendo essa caminhada. Nós estamos na sala 57. Essa sala, Senhor, está no mundo inteiro. Todos estão nos ouvindo. É um privilégio. Ensina-me, Senhor, a dar bons conselhos. Então, bons conselhos, sem a palavra de Deus, sem os joelhos no chão, não é completa. Conselho é baseado no espírito de profecia também, depois da Bíblia, nos bons livros. CPB tem nos ajudado demais. Não sei como agradecer. Temos também bons livros, inclusive, pastor. Um dia, na Califórnia, as minhas amigas falaram, Nájila, o teu marido escreve tão romântico, ele escreve tão bem, ele escreve lindo, eu gosto dos livros dele. Ele é romântico em casa, Nájila? Diga para nós. Eu falei, olha, queridas, ele é muito romântico, mas ele só escreve. O que eu vou falar para eles? Acabou comigo. Agora, em cada lugar que eu vou, eu digo um poema para minha querida. Me abriu os olhos. Mas isso todos os maridos deviam fazer para a mulher. Sempre poemas, sempre palavras joias. E a mulher também. A mulher também. Isso deve ser mútuo. Um fala para o outro. Sabe, ele escreve todo dia, mas quando ele passa perto de mim, eu falo oi, ele precisa falar oi. Quando eu passo perto dele, eu me encosto com ele e precisa encostar em mim. Quando eu passo perto dele, se for rápido, eu dou um beijo rápido. Ele também me beija, né, papai? Então, assim a vida continua. Não podemos olhar defeitos. Se a gente olhar defeitos, tem um verso na Bíblia que diz assim: quem olha defeitos, não. O Espírito de Cristo, se você tem o Espírito de Cristo, isso está no Atos dos Apóstolos. Se você tem o Espírito de Cristo, você não olha defeitos e não dá importância a supostas ofensas. Vamos repetir. Quem tem o Espírito de Cristo não olha defeitos e não dá importância a supostas ofensas. Eu creio que todos nós gostamos. Porque eu queria muito que alguém encontrasse isso para mim. Um dia eu perdi e o pastor Henrique Berg estava morando em Brasília, ele encontrou esse verso para mim. E eu repito sempre. Vamos repetir. Quem tem o Espírito de Cristo não olha defeitos e nem dá importância a supostas ofensas. Deus é Pai. Então, dentro da nossa casa, como nós não estamos ainda no céu, mas a atmosfera celestial cobre o nosso lar,
Às vezes, parece que o Espírito Santo deixa a gente resolver sozinha e não dá certo. E se houver alguma elevação de voz, a outra pessoa deve se silenciar e já deve orar no pensamento. O inimigo não pode ficar numa casa quando a discussão demora um pouco mais. O inimigo, incondicionalmente, quando a gente pensa em Deus, o Espírito Santo remove tudo dentro de casa. E assim a atmosfera volta a Deus. Volta o que nós pedimos sempre para Deus. Um outro conselho é que, quando tem alguma provação, você, mulher, jamais deve contar para uma vizinha. Jamais deve contar para uma esposa de pastor. Você deve contar para Deus. Você deve abrir o coração para Deus. Você deve falar amavelmente com o teu marido. Ele precisa suportar você pelas suas deficiências. Às vezes você não está bem, às vezes você sente dor, às vezes você não quer nem conversa. O marido tem que entender isso. Assim como a mulher precisa entender o marido. Senhor, nos ajude a entender os nossos esposos, as nossas esposas. Senhor, fala um pouquinho bem também. Você Fala, está indo bem, querida, fala. está vindo bem. A Nájila é uma ótima conselheira, é uma mulher inspirada, foi trazida por Deus para mim. Então, Eu, hoje é o dia de nós agradecermos, louvar o nome excelso, porque o lar é o recôndito onde Cristo gosta de ir, né? Como disse recentemente o pastor Ranieri, é o lugar onde Jesus está presente, nas bodas de Caná, mas em todos os lugares, até nos desertos. A presença divina é que nos conduz pelos caminhos retilíneos da verdade. amém. E a Nájila tem sido uma grande bênção na minha Amém. vida e É. na vida de muitas É pessoas. muita bondade sempre dele. Ele me aceita em todos os momentos. Ele me ajuda a entender as coisas. Ele me corrige. Ele tem paciência comigo. Gente, quando eu penso em casais que vivem bem, as famílias da gente observam muito mais. Eles observam o meu marido escrevendo muito. Eles respeitam o meu marido, nos damos com todos, temos parentes agora, quem sabe a Andréia está nos ouvindo lá de Maringá, quem sabe muitos parentes, minha irmã dos Estados Unidos, a Samira, quem sabe muitos amigos. Olha, eu nem sei como agradecer vocês. Agora, quando a gente fala em casais, deixa eu falar um pouquinho de uma pessoa. Eu conheço um pastor que não casou, não sei por quê, mas ele não casou. Ele é do norte do. Não falo, não é para falar. Ele é, é, dirige uma igreja e ele não casou. Não sei por quê, Deus sabe. Eu tenho também mulheres que ou casaram e não estão juntos, ou não casaram. Eu tenho sobrinhas, primas que não casaram, mas que estão tão bem, não sei. Que impressão que uma priminha minha, não vou falar o nome, mas ela está me ouvindo. Ela é minha companheirinha, ela é a única na família que aceitou a igreja quando ela era nova. Eu conheço muito a minha querida, ela está me ouvindo. Bem, tem muita gente, viu, papai? Tem muita gente que não casou, mas que é mais feliz assim. Podem servir a Deus sem falar com ninguém, podem ter as decisões sem mencionar coisas, elas são mais livres. Deus, sim, colocou
o casal para viver unido. Mas nesse mundo aconteceu algumas coisas, Terceiro. aconteceram coisas que não edificaram a vontade de Deus e estão sozinhos. Tem gente que arrumou uma pessoa depois que a pessoa ou faleceu ou mudou para um outro estado civil, mas que estão vivendo bem. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por nós. Nós somos defeituosos. Nossos cônjuges também. Todos nós temos os nossos defeitos. Mas vamos aceitar. Vamos levar tudo aos pés de Cristo, porque a cruz de Cristo nos aproxima. O meu marido sempre falava, e ele ainda fala, gente, venham da cruz de Cristo. Fala um pouquinho, bem, por favor. Eu cito muito aquele o acontecimento de Maria Madalena, que estava longe da cruz de Cristo e, de repente, ela fez o trajeto e estava... Mateus fala que ela estava longe e João diz que ela estava perto. É a evolução da vida cristã, sair de longe diariamente e chegar perto da cruz de Cristo, que é a solução para os nossos problemas. E ele fala nas igrejas, não adianta o quê? Você... pregar, dar estudos bíblicos, dirigir grupos pequenos, cantar na igreja, pertencer ao coral, ter cargos, se você não estiver perto da cruz de Cristo, aos pés de Cristo, nada tem sentido. E o Espírito Santo, então, toma você, que chegou até perto da cruz de Cristo, toma você para ser uma pessoa abençoada, transformada, como Maria Madalena foi. Que bom. Então, o que é espírito de profecia? O que a Bíblia nos diz? Que nós devemos andar com modéstia. Nós devemos representar Cristo através do nosso andar, dos nossos atos, do nosso proceder, e mesmo do nosso vestuário. Nós devemos representar Cristo no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso dar testemunho, sem a gente falar em público, nós damos o nosso testemunho. Eu amo vocês. Agora nós vamos falar o que nós aprendemos na sala 57. Eu amo vocês. Precisamos de vocês você para ser feliz. sermos felizes. Vocês são a parte visível de Deus. Cremos mais em Deus porque vocês existem. Muito obrigada por esses momentos. Que Deus os abençoe. Amém, pastor. Eu deixei um quadrinho aí de pastor Wagner, de um casal de cachorros que nos ensina uma coisa muito interessante. Eu não sei se consegue projetar Tá nesse na momento. ponta, meu pastor. Eles vão ver agora, tá? Só um minuto. O segredo da convivência, a parte humana. Vamos ver os cachorrinhos. A parte divina é a presença do Espírito. A parte humana, esses pequenos seres nos ensinam. O segredo de um casamento feliz, nunca latir um para o outro. O animal, ele lambe, é o beijo do animal. O animal ensina muita coisa. Então, o segredo de um casamento, a parte humana, é não latir um para o outro. Amém. Amém. E sabendo que nós bonitinhos. somos um vaso de bênção. Deus tem um propósito para você e para mim. Que nós sejamos um vaso de bênção. É um outro Amém. quadrinho, eu não sei se vai poder Amém. aparecer, mas a Nájila tem sido uma bênção. O que ela fala, ela pratica em casa, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. É o Espírito Santo que nos une. Muito obrigada, pastor.
Queridos, você sabe que quando a gente ouve vocês, o sermão, o sermão é a senhora e o sermão é o senhor, juntos. E é lindo, né? Isso é extraordinário. Aqui nós temos 70 anos de relacionamento e eu tenho 52 de vida. Os senhores têm 70 anos que se relacionam. Sabe o que significa isso? Raridade. Os senhores já estão no estágio, irmãos, vocês dois, de se quiserem chegar num lugar e não falar nada e pregar muito poderosamente para a gente. Só Porque pela graça. Espírito Santo. é raridade, pastor, hoje, casais como vocês, né? Não somente pelo tempo, longevidade, mas como vivem, né? Vocês chegaram num estágio e quando a gente os ouve falando, existe uma coisa muito bonita entre vocês que é a cumplicidade. O senhor fala e muitas vezes quando o senhor fala, olha para ela e quando fala, olha para o senhor, né? Então vocês vão buscando resposta no olhar do outro, conhece a expressão facial, sabe quando acertou a fala, quando não acertou, sabe se era aquilo, se não era, sabe se está gostando, se não está. Entende, pastor? Isso é um negócio. A Kelly, nossa moderadora, disse: eu queria os dois como meus avós. Quem não quer, né? Quem não quer, né? Então, Nós com mais. esses netos. Os seus vão ganhar muitos netos agora, viu? Pode ter certeza de que tem de gente querendo pleitear essa possibilidade, é bastante grande. A Kelly está aqui. Se você quiser abrir a câmera, Kelly, eu vou mostrar você para eles adotarem você, já já. Mas tem um casal aqui, pastor, que quer falar com o senhor e conhece o senhor já tem tempo, viu? E o senhor e a senhora. E eu vou chamá-los aqui, porque a sala tem essa Não fala de possibilidade. senhora, não, pastor. Não fala de senhora. É É, você. não, misericórdia, que eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Vou chamar senhor e senhora sempre. E ainda vou pedir a bênção. Bênção, pastor. Deus te abençoe. E chama, pode chamar de você, por favor, viu, querido? Bênção, bênção, irmã Nájila. Bênção, querido Vou filho. pedir bênção e vou chamar de senhor e senhora a vida inteira. O, o pastor Joaquim, dá uma chegadinha aqui. Pastor Joaquim e a irmã Mariazinha. Pode abrir o áudio, por favor. Amamos vocês. Amamos. A prima dele foi nosso dentista em Brasília. Sim, que coisa maravilhosa. Amo vocês, amamos vocês. Eu acho que a internet deles deu uma travadinha. Enquanto eles resolvem lá a questão da internet, deixa eu apresentar uma netinha aqui para vocês. Mais uma, hein? Vai encher. Ó, ela é essa menininha aqui, ó. É a Kelly. Kelly, Linda. linda. É, ela, Oi, oi, querida. Ela é filha amo do vocês, pastor. viu? Amém, amo. Vou pedir a bênção. Bênção, vovô, bênção, vovó. Abençoada, netinha querida. Amém. Você mora em Tatuí? Eu moro em Teresina, no Piauí. Que Nós beleza. já fomos lá, né? Fomos. É. E você era pequena quando a gente foi? Eu acho que não tinha nascido ainda. Talvez não. Ótimo. Seja minha netinha, querida. Amém, eu aceito. Sabe, eu tenho netos e eu tenho um filho que se chama, não sei se você conhece, Edson de Oliveira Pinto, pastor. É de lá Da da Bahia, Bahia, agora ele está Aracaju. em Pernambuco. Aracaju, Não, não, ele está em Caruaru. Caruaru. É, tem uma feira maravilhosa lá. Eu Conheço a feira de lá. É maravilhosa realmente. tenho muitos Essa filhos. semana eu vou estar lá, em Caruaru, ali por Sairé. Essa semana, próxima semana, na verdade. Pode procurar bem. Ele é pastor e ele vai te contar a história, como ele
até hoje, o que eu fiz para ele andando lá e no Rio, no Botafogo, ele estava olhando o auditório, era num domingo. Eu falei, Acho que é vamos sábado à tarde, né? vamos, sábado à Eu tarde, acho que era. vamos entrar, era o coral, o conjunto de Vitória que estava cantando. É de Eu integração. apresentei para todo mundo. Então, vamos resumir. Ele nunca mais saiu da igreja. Agora tem mais de 40 pessoas. O filho dele é o Guto. É diretor de colégio. Isto. Eu louvo a Deus. O Edson de Oliveira Pinto trabalhava na Marinha, era funcionário da Marinha, era professor de física e matemática. Depois ele fez teologia e foi presidente de campo. Hoje ele está ligado à Universidade Federal de Pernambuco. É um conselheiro e ajuda a estabilidade familiar, o entendimento entre as famílias. Receba a Você é um bênção, dona Kelly. Receba a bênção. Amém. Viu? A recebida. Um Bom cheiro, dia, viu? filho. Bom dia, cheiro, filho. Cheiro cheiro. para você. Vocês têm uma neta e uma filha, que essa guria aí virou filha. Deixa eu voltar com Mariazinha aqui, ó. Peguei o telefone, o número dela. Bom dia, irmã Mariazinha. Pastor, Queridos. pode abrir o áudio, por favor. Bom dia, pastor Wagner, meus queridos, pastor Assad Bechara e Nájila. Que alegria poder ouvi-los, poder vê-los, e realmente é um prazer muito grande. Eu era jovem da Central de São Paulo, junto com minhas 3 irmãs, Vera, Lúcia, Vilma e Vânia, e nós frequentávamos lá. Nós éramos atuantes e o Senhor era líder dos jovens e o Senhor nos levou a Curitiba. Nós fomos juntos, a mamãe não deixava a gente sair. E então o Senhor falou com a mamãe, pediu permissão para ela autorizar a gente ir, e vocês foram responsáveis por nós durante todo o congresso. Nós íamos participar, íamos cantar, e nós também faríamos uma narração, que a Igreja Central ficou responsável por esta programação. Era mais ou menos 1964, 1965. O senhor não vai se lembrar, o senhor conheceu tanta gente, né? Bom, eu também queria me casar com o pastor. Os jovens do colégio iam fazer programação na Central, e eu via aqueles meninos, moças lindos, cantando, falando, e nós ficávamos deslumbradas, sabe? E fui para o colégio, a irmã Esther Pinho, vocês devem se lembrar dela, família Pinho, né? Ela conseguiu uma bolsa de estudos e eu fui para o colégio. Trabalhei com o maestro Flávio Araújo Garcia. 4 anos, trabalhei ali no conservatório. E conheci um jovem que está aqui ao meu lado, já vivemos há 49 anos juntos, e anos depois, quando já estávamos na obra no Rio de Janeiro, eu fui professora do Carlinhos. Vocês se lembram disso? Sim, É me lembro, verdade. sim. E eu fui o diretor dele. Isso, É isso mesmo. no bairro de Tijuca. Tijuca. Pastor Joaquim, para quem não sabe, por um bom tempo trabalhou, né, Pastor Joaquim, líder do segmento educacional da igreja, né? Tivemos o privilégio de, por 14 anos, trabalhamos nesse departamento, educação e lar e família. Né? Lar e família. Pastor Bechara e eu trabalhamos na mesma união há algum tempo, né, pastor? Sim. É verdade. É uma alegria indescritível podermos nos encontrar aqui na Sala 57 depois de tantos anos. E eu sou muito maravilhosos. Eu sou muito grata a Deus, porque vocês foram uma inspiração para nós. Eu tinha de 16 para 17 anos,
E vocês se responsabilizaram pela Vera e por mim, lá em Curitiba, a primeira vez que saímos de casa, porque a mamãe era muito cuidadosa, ela não deixava a gente sair, nós éramos órfãos, né? E ela, então, ficou que nem uma galinha com os seus 4 pintinhos embaixo das asas. É verdade. Lembro, sim. Você é Então, ouro puro, querido. anos depois, eu sou professora do Carlinhos, preparei o Carlinhos para uma prova, ele ia sair antes do tempo, vocês estavam indo em setembro para os Estados Unidos. Aí eu peguei o Carlinhos e fiz uma revisão de língua portuguesa, que eu era professora à época, e o danadinho tirou mais de 8, ele tinha que alcançar acima de 80, né, de 8. E ele tirou quase 90, foi muito bem, e saiu 3 meses antes, foi embora para os Estados Unidos. Foi aprovado com Obrigado. louvor, porque eu tive que dar todo o programa, né, do último bimestre para ele. E eu sou muito feliz por vocês terem sido inspiração na minha vida, depois pelo Carlinhos, um menino de ouro, muito querido, muito educado, era o reflexo de vocês, alegre, menininho muito queridinho mesmo. E eu sou grata a Deus, hoje ele é um pastor, né? Sim. E aí nos faz muito feliz. Só nos deu alegria, não deu nenhum trabalho. Amém. Que O beleza. pastor Carlos. Que Se beleza. todos os professores fossem como vocês, haveria mais sabedoria no mundo. Amém. Bondade sua, pastor. Nós vamos falar hoje com Carlinhos sobre isso, viu, Mariazinha? E no céu nós vamos ter muitas surpresas que a gente ainda não sabe, né, pastor Wagner? Querido, você sabe que eu estou olhando você. Ele que chegou para visitar vocês? Foi o Paulo que veio. Veio, é. O Paulo. Que já foi missionário na África, no Senegal, por 8 anos. Sim, eu me lembro. Agora ele Doutor, está no Brasil como pastor? Tá. Não, estão nos Estados Unidos. Estados Unidos, os dois. Tem estou vendo vocês conversarem aqui. E nós estamos lindos com essa camisa, pastor. Vocês estão chique demais, irmão. Eu também estou de camiseta hoje, porque eu sabia que vocês vinham. Eu vim de camiseta hoje. Agora, ouvindo vocês conversar aqui, ouvindo vocês conversarem aqui hoje, é muito importante que você que está adorando conosco compreenda uma coisa. As histórias passadas de geração em geração nas famílias sempre foi a forma como Deus estabeleceu para manter a continuidade da história. A Bíblia, por muito tempo, ela foi transmitida verbalmente. As histórias da Bíblia, do Éden, até que a escrita fosse inventada e que se pudesse codificar a fala, ela foi transmitida verbalmente. E esse processo de transmissão verbal das verdades, do pai para o filho, e o avô falando, o bisavô falando, você vai notar que isso era um costume que movia e estruturava a nossa sociedade. Nós conhecíamos a história da família e não só conhecíamos, nós nos espelhávamos na história da família. Hoje em dia, queridos, o que nós estamos ouvindo aqui está sendo sepultado pela desconfiguração do núcleo familiar. Por isso você está olhando aqui, o que está acontecendo aqui hoje, esta conversa, você tem que olhar para mais longe e entender a preciosidade que nós temos aqui diante de nós, que é um casal com 50 anos de casado e outro com 70 anos de convivência. E que era desta maneira que a sociedade era estabelecida, replicada, multiplicada, com toda a sua deficiência e etc. Mas era assim. Hoje, essas metas narrativas, ou seja, a história contada dentro do tempo, está indo embora, água abaixo.
E você vê essa sociedade líquida, desconfigurada, desarranjada que nós temos? Um dos aspectos, Lamentavelmente. exatamente, é a diluição dessa perpetuidade familiar. Por isso que você deve olhar para isso aqui e deve mostrar na sua igreja, para os jovens da sua igreja. Isso aqui precisa ser levado para os jovens da sua igreja. Você tem que levar isso aqui para os casais da sua igreja, porque é isso aqui que Deus espera que nós façamos. Tem mais uma pessoa que quer falar da Família é importância um de projeto vocês? de Deus, sem dúvida. Família é um projeto. Obrigado, irmã Mariazinha, pastor, meu amado, obrigado pela presença de vocês, tá bom? Sim. Um Amém. beijo Pastor, para o tem- casal e para os filhos também. Amém. Amo vocês. Um beijo, Grande abraço, pastor Bechara, homenagem. bem, querida. Querida. O senhor estava pregando, pastor Bechara, e a irmã Thalita falou assim, rapaz, esse pessoal é importante para mim também. Ela vai falar um pouco sobre isso. A Thalita é anciã lá da igreja do NASP Hortolândia, uma amiga na caminhada. Bom dia, irmã Thalita. Minha Bom linda. dia, pastor. Eu não sei se o pastor Bechara vai lembrar de mim. Eu tive a oportunidade de ser vizinha dele por alguns meses, num predinho Claro que eu que tem lembro. aí pertinho. Eu não sei se vocês ainda moram no mesmo prédio. Não, já Não, mudamos. tá. Então nós somos vizinhos pouquinho tempo. E eu quero dizer que esse jeitinho deles é constante, porque há um dom do Espírito Santo que esse casal possui numa multidão de pessoas, eles conseguem demonstrar interesse por cada um individualmente. Eu era uma jovem, no meio de uma multidão de jovens, e o pastor Bechara, líder dos jovens, ele sabia olhar para a gente, compreender as necessidades, dar o conselho certo na hora certa. Ele me ajudou a tomar decisões significativas na minha vida. A principal decisão que ele me ajudou a tomar foi a escolha de um companheiro para a vida. Eu namorava com um rapaz e ele sabiamente soube dizer que não era o melhor para que eu fosse para outro rumo. Cada vez que eu encontrava com o pastor Bechara, parecia que eu era a única na multidão. Isso para mim é um dom do Espírito Santo, porque Jesus, na multidão, ele sabia as necessidades das pessoas individualmente. Isso é um dom do Espírito Santo. É verdade. Esse casal é exatamente isso que todos estão vendo na sala 57, no convívio diário. Olhar para a gente, demonstrar interesse, demonstrar assim que se preocupa com a gente. Então, a gente só tem gratidão a Deus por ter usado este casal de forma poderosa no ministério deles, principalmente influenciando jovens. O pastor Bechara foi um tremendo líder de jovens, como a Mariazinha falou. E eu me sentia assim, sabe, aquela pessoa que se interessa por você. Eu me sentia única na multidão. Quando o pastor Bechara olhava para mim, perguntava como eu estava, nossa, isso faz toda a diferença. E hoje que eu estudei um pouquinho mais sobre isso, a gente sabe que no desenvolvimento da fé de um jovem, de um adolescente, a figura do pastor tem um impacto significativo. Um líder espiritual que demonstra interesse, faz a gente se sentir parte do corpo de Cristo. Então, eu louvo a Deus, porque na minha adolescência ele colocou esse casal, ele colocou a pessoa do pastor Bechara, mostrando para mim que é possível ter pessoas parecidas com Jesus. Amém. Amém. E há pessoas que se parecem com Jesus. Isso fez muita diferença na minha adolescência. Pastor, louvo a Deus pela sua existência. O Senhor me ajudou a tomar grandes decisões na vida. Isso é muito bom. Deus dirigiu tudo. Dirigiu, sim. Essa Ele sempre dirige. sabedoria do alto. Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo. Sabe por quê, pastor? Existe diferença entre inteligência e sabedoria. É verdade. Inteligência nós adquirimos dos livros, da experiência de uma coisa ou outra. Claro que isso se soma, mas sabedoria ela vem de Deus.
É Sabe quando a gente sabe? discernimento, né, pastor? É o O discernimento é um discernimento. dom do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Porque às vezes acontece comigo, com você também, no meio de aconselhamento, você constrói uma linha de pensamento que você não leu, não estudou aquilo. De onde vem isso? É aquilo que a pessoa precisava ouvir, que o Espírito de Deus te disse. E a gente precisa depender disso demais. E hoje em dia, pastor, há um número muito grande de jovens deixando a igreja. A gente percebe que a evasão dessa geração, né, está maior do que em tempos anteriores. Sempre na juventude tem aquela crise, na adolescência, juventude, aquela crise em que eles fazem as escolhas, né? Mas hoje os números têm apontado que há uma evasão maior do que em tempos anteriores. E uma das coisas que as pesquisas têm mostrado, o que faz o jovem permanecer na igreja, em primeiro lugar, é indicado a relevância dos sermões. Em segundo lugar, o clima. E em terceiro lugar, a personalidade do pastor. E isso, para mim, tem sido assim, algo que eu vi na minha vida. Na minha experiência de jovem, isso fez toda a diferença. Então, esses líderes têm uma importância muito grande. E eu tenho certeza que muitos, como já foi narrado no testemunho da semana passada, devem as escolhas ao lado da verdade a esses líderes como o pastor Bechara. Amém. Deus te use. Ei, irmã Thalita, eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Amém. O Amém. mesmo, eu amo vocês, preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. E Glória a toda Deus. essa... Nós amamos vocês, precisamos de vocês para sermos felizes. Vocês são a parte visível de Deus. Cremos mais em Deus porque vocês existem. Muito obrigado, Thalita. Eu Deus te tenho abençoe. certeza que a Thalita é desde o começo dessa classe, você Da sala. da sala, você é desde o começo? Você está ali? Abre aí, Thalita, seu áudio. Ela está te perguntando se você está desde o começo, há quanto tempo você faz parte da sala. Rubenita, já se abre o seu áudio, tá, filho? Sim. Só um minuto. Isso. Pronto. Não, eu não estou desde o começo da sala, eu entrei em 2022, no começo do ano de 2022. Infelizmente, eu não peguei no começo, eu era muito desconfiada. Eu desconfiava, eu era muito ressabiada, até que eu vi o pastor Wagner pessoalmente aqui no NASP Hortolândia. Eu fui convidada para uma vigília com ele, e eu desconfiada, eu falei, o que é isso, esse negócio e tal? Aí, quando eu entrei na igreja, o pastor Wagner estava perto do som, e quando eu olhei para os olhos dele, e ele olhou para mim e deu um leve sorriso, eu olhei e falei, este homem é de Deus. Amém. Isso daí é coisa de Deus. Me arrepiei. Me arrepiei. Então, foi assim. Aí, isso foi em dezembro de 2021, ou novembro de 2021, e daí, 2022, eu firmei. Amém. Estou Amém. E todos os hoje, dias. para onde vai, vai com a camiseta da sala, divulga a Sala 57, é uma professora do movimento. Que bênção, né? Que bênção. Obrigado pela pergunta, foi ótimo. Tem mais uma pessoa que quer falar com vocês? Rubenita, bom dia, tudo bem? Rubenita é uma das moderadoras da Sala 57, mora aqui pertinho, já comemos juntos, frequenta uma das minhas igrejas, que legal, né? Oi, bom dia, filha. Bom dia, pastor. Bom dia, Rubenita. Bom dia, irmã Nájila. Bom dia, pastor Bechara. Bom dia, querida. Não Você sei não- se vocês se lembram de mim, mas eu procurei frequentar uma igreja que vocês frequentavam aqui em Brasília na década de 80. Núcleo Bandeirante, não? Isto.
é, era membro do Guará e minha mãe era membro do Núcleo Bandeirante. Então, eu vinha final de semana com minhas crianças, que eram pequenos ainda, e a senhora gostava de ir para o departamento infantil. E o pastor passava lição na sala que eu ficava. E gostava muito de ouvi-la tocando piano. E o pastor, quando pregava, era uma bênção. Então, eu vinha sempre comer um pouquinho das bênçãos que vocês tinham para oferecer. Deus. Quando os vi aqui na sala, fiquei muito feliz. Nem cheguei a comentar com o pastor Wagner depois disso, mas eu falei assim, gente, esse casal é uma bênção na vida de quem pode ter eles um pouquinho do lado. Espírito Santo, querida. Então, eu peço muito a Deus que os abençoe, que os sustentem assim, e que breve nós possamos nos abraçar novamente quando Cristo voltar. Amém, querida. Eu os amo, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Muito Louvado obrigada. seja o Senhor. Um abraço, pastor Joaquim, professora Mariazinha, e um abraço, professora Thalita também. Vocês estão no meu coração. Amém. Obrigado, Benitinha. Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Quer dizer que o nome do rapaz de família é Dindinho? Como é que é o negócio? É Didinho. Didinho. Didinho para os íntimos. Ó, ninguém copia, é só Dona Nájila que pode. Eu acho que a mãe dele chamava Assadidinho. Não sei. Ficou Didinho. Assadidinho. Aí ficou Didinho para ficar mais fácil. Podia sair assadinho, né, pastor? Aí não dava certo. Aí eu estava frito. Pastor, o que vamos fazer aqui não está combinado. Como é que está o tempo do senhor? O senhor está bem aí com o tempo? Tem alguma atividade agora imediatamente? Nós estamos num congresso dos formandos de teologia de 40 anos atrás. Então veio o casal do nosso filho Paulo e Selma e todos os formandos de teologia há 40 anos atrás. E eu e a Nádia estamos de bicões aqui. Mas você vai falar uma hora. Daí Eu queria muito ver, não fala nada se ele não vier. Eu queria ver se os meus filhos estão prontos, pelo menos para mostrar um pouquinho para vocês. Quero ver. Pode buscar, irmão, pode buscar. Pastor Bechara, eu perguntei pelo tempo porque eu acho que a gente podia conversar um pouquinho mais aqui. Já falei para a Vivian, que vai dar o testemunho, que a coisa pode mudar de rumo e a sala tem essa volatilidade, né? O senhor é natural de qual país? Do Brasil, estado de São Paulo. Uhum. É uma cidadezinha pequena, Pirajuí, entre Bauru e Lins. Mas a família é árabe. São sírios libaneses. Uhum. Sírio, e por isso que ela fala desse primeiro contato com o senhor e que a família árabe, porque o senhor é dessa linhagem dos libaneses, certo? Certo, querido. E a sua família vem para cá e o senhor já nasce aqui. Meus pais já nasceram no Brasil. Então, quando eu descobri o meu nome, Assad, eu não gostei nada. Mas porque na escola eu sofria bullying por causa do nome, assado. Na hora, pastor. Aí fiquei nervoso com meu pai. Como que você põe esse nome aí? Depois eu descobri que o sobrenome significa boas notícias. Quando a gente foi ao Egito,
Eu fiquei admiradíssimo. Bechara Mata, Evangelho de Mateus, Bechara Yohana, Bechara Luca, o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos. Então, Bechara quer dizer boas notícias, e Assad quer dizer o mais feliz. Feliz, boas novas. Então, agora eu adoro esse nome, gosto, O nome é porque legal, pastor, é diferente, pastor, é legal. E por você causa do sabe que, significado, não é, pastor? sim, pastor, o meu Wagner significa construtor de vagões, homem que foi feito para pegar no pesado, tá vendo, pastor? Mas você pega no pesado nas mãos de Deus. É isso, desde os 10 anos de idade eu trabalho aí junto com meu pai, aí parei nunca mais até hoje, quero morrer trabalhando se Jesus não voltar, pastor. Amigo, o senhor tem quantos anos o senhor teve quantos anos direto no ministério? Na primeira etapa, 40 anos. Mas aí, ao voltar do Egito, a nossa família teve a ideia de abrir a comunidade árabe aberta em São Paulo, no bairro de Vila Mariana. Então, são 65 anos, eu não parei. Aí o colégio, depois que nós íamos aposentar de novo 2 vezes, né? O colégio disse assim: nós precisamos formar, oficializar o curso de comunicação no NASP Engenheiro Coelho. E como eu tinha a titulação de Relações Públicas, jornalismo, publicidade e propaganda, depois na Andrews tínhamos feito o mestrado e o doutorado em comunicação religiosa, a gente foi para lá e fomos. Aí a estrutura do NASP estava ótima, mas os representantes do MEC eram 3, disseram assim, mas faltam as práticas dos laboratórios. Eu disse, pode crer que nós vamos. Então, o pessoal do MEC diz assim, ó, a rigor, a gente não aprovaria agora, mas esses cabelos brancos nos mandam um recado de que vai acontecer. E pela graça de Deus. Aí aposentei pela terceira vez. 3 aposentadorias, meu amigo. 60. Coloca a irmã Nájila aí na tela. Bem, queridinha. Eu vou tomar a liberdade de conversar um pouquinho com vocês, aproveitando o privilégio dos dois estarem conosco, falar um pouco sobre família. A senhora falou que o casamento deve valorizar as qualidades e, sempre que possível, não dar muita ideia para os defeitos. Porque todos temos, né? Todos temos. Vocês têm 70 anos de relacionamento num tempo em que vivemos em que o casamento é líquido. Qual é, na opinião de vocês, pastor Bechara quiser começar, a irmã Nájila depois pode completar ou vice-versa, o maior desafio, pastor, hoje para casais, porque os senhores traçaram um tipo de comportamento entre vocês que esse comportamento foi passando pelas fases da evolução do próprio mundo, né? No que diz respeito à tecnologia, à indústria, à internet. Os senhores viram tudo isso, né? As guerras, os senhores viram isso. Então, isso tudo foi mudando muito. Para permanecer 70 anos juntos, os senhores tiveram um tipo de comportamento. Olhando o mundo hoje, você acha que é muito diferente para pessoas terem um casamento longo do que vocês fizeram? Com certeza, porque hoje há muitas mensagens chegando à cabeça das pessoas, pelo rádio, televisão, internet, e as novas gerações estão expostas a uma multidão de estímulos, de pensamentos, de projetos, instigações, mas
o segredo da sobrevivência é porque nenhum de nós é passivo. Nós são dois líderes que se uniram. As ideias da Nájila são ideias firmes. As minhas ideias são ideias firmes. E como solucionar esse aspecto de dois líderes se encontrando? Tem que haver uma terceira força, uma terceira influência vinda lá dos céus para fazer essa amálgama, para os dois encontrarem talvez uma terceira ideia e respeitar a ideia reciprocamente. Esse aí é o milagre do poder de Deus. Porque se nós fôssemos passivos por natureza e tranquilos por natureza, seria muito fácil. Mas são dois líderes que estão se entendendo, estão recebendo a influência de Deus em contraposição à influência do mundo, que através das gerações, como você disse, meu querido amigo e querido pastor, mudou muito a situação. São um bombardeio de más ideias de fora, que esse bombardeio deseja arrasar com o poder de Deus. Mas é a graça de Deus, é o Espírito que nos conduz. Eu quero dar um exemplo. O meu avô era presbiteriano, meu avô por parte da mamãe. Mascate, inicialmente, ele me chamou e dizia assim, Neto, Didinho, o vovô ia de casa em casa e algumas mulheres, aproveitando a ausência do marido, diziam assim, Turco bonitão, entra aqui. E ele dizia para mim, na hora em que eu recebia esses convites, eu sentia uma força divina me puxando, e é a força do Espírito Santo. Nassif Miguel, um exemplo de homem, uma coisa maravilhosa. E tinha um caso muito interessante da vovó Estrela, que não era assim muito consagrada. E ela escutava o vovô Nassif dizendo assim, olha, Estrela, tem que buscar mais a Deus, buscar o poder do alto, porque ele era dispensacionalista e acreditava do arrebatamento secreto. Aí, lá no alto da Serra, Paranapiacaba, uma cidadezinha que eu amo até hoje, ele dizia assim, Estrela, estarão dois no campo, um vai ser levado, o outro fica. Dois no telhado, um vai para cima, outro fica. Estarão dois na cama, um vai, outro fica. Uma noite ela passou a mão na cama e não achou o Nassif. Ela diz, meu Deus, eu tinha que me reconsagrar. Onde está o Nassif? Aí foi ao banheiro, ele não estava. Era uma casa de 8 quartos, de madeira. Há uns 10 anos eu fui procurar, já não existia mais. E foi à varanda, dizendo, o Nassif se foi. Meu Deus, me perdoa, me ajuda. Aí ela disse assim, não fui à cozinha. E lá na cozinha o vô Nassif estava comendo frango com farofa. Estava lá, né? Ela pensou que tinha perdido, Nassif. Que tinha perdido. Então, a grande lição que fica para nós, na nossa convivência, né? Que nós possamos ser unificados pela graça de Deus. É uma história maravilhosa. E também o seguinte, o trabalho da mãe, o trabalho da família, culto de manhã, culto de noite, até a criança... Quando a gente tinha alguma divergência no campo das ideias,
Deixa eu interromper o senhor. Eu ia fazer exatamente uma pergunta nessa área, depois que o senhor discorreu aí, me desculpe interrompê-lo, é porque já entra já entra nesse aspecto. É, a gente olha para vocês dois e parece que nunca houve crise na relação, né? Nunca houve dificuldades na relação, mas só parece. Porque todo casal, exatamente por conta das diferenças, passa por oscilações. É verdade. Como foi para vocês superar essas crises, as divergências? Como é que vocês administraram isso? Porque muita gente vai ouvir isso, que a gente está conversando aqui, e estão passando por crise e não estão sabendo resolver isso. Certa vez, pastor, eu entrei para pregar aqui e o orador, ele me avisou que por problema da internet não podia pregar. E na reunião já estava desenvolvendo ao vivo. Porque eu faço muita coisa aqui ao vivo sem vocês saberem que eu estou fazendo aqui, porque é possível. E aí eu já separei um tema, orei ao Espírito de Deus, vou falar sobre o quê, pai? Eu não tinha nada preparado, tinha meus sermões aqui arquivados. E ele disse, converse sobre casamento com eles. E eu peguei o texto do casamento, separei e preguei. Naquele dia, tinha um casal assistindo à sala, um no canto do sofá, outro no outro, ele com a mala feita no centro da sala, para ir embora de casa. Depois do sermão, graças a Deus, toda a discussão que nós tivemos, eles se juntaram no centro do sofá, se perdoaram ali, ele desfez a mala e pouco tempo depois os dois estavam dentro de uma piscina sendo batizados. Ei, que beleza. Então tem muita coisa acontecendo aqui agora de gente que está vendo isso aqui e que a gente precisa aproveitar para aconselhar esses meninos, e vocês dois, para mim, eu vou beber isso com muita alegria, né? Então, vocês certamente passaram por crise. Para o casal que está passando agora, como vocês administraram essas crises? Eu acho que, para mim, na minha opinião, eu acho que a mulher ela busca mais o silêncio e vai orar, mesmo no pensamento. Ela não gosta de discussão, ela não quer ser maltratada, ela não quer ser desrespeitada. Eu acho que a mulher é o primeiro, eu não sei se a mulher sente, eu sinto que o primeiro eu que o passo é para mim. O primeiro passo sou eu nas coisas, nas crises. Agora não sei. Nós temos uma característica que é dotada por Deus. É a seguinte: se a gente discorda de algum ponto, e que são dois líderes com ideias determinadas. Esse é o milagre de Deus. Aí entra a orientação de Deus, entra a voz de Deus. E essa característica, como eu ia dizendo, é que você não guarda, num momento de diferença, 2 minutos, 1 minuto já está olhando para o outro e abraçando e beijando e se abraçando, fazendo com que aquela união aumentasse, em vez de diminuir. A presença de Deus faz as diferenças se tornarem, porque nós somos separados pelo superficial e somos unidos pelo essencial. E esse essencial é o Espírito. Esse essencial é a presença de Deus. É Jesus dentro da casa. Então a gente olha e começa a se abraçar. Deixa eu falar uma coisa, pastor. Depois de 65 anos de convivência, de 70, agora que ele me falou que não gosta de nem polenta e nem canjica. Agora, pastor, que ele falou para mim, pastor, o que nós vamos fazer? Será que durante a idade a gente vai percebendo alguma coisa? Mas você citou um trecho do Espírito de Profecia para a gente não pegar as coisas. E eu acabei gostando da canjica, eu anexo com
alguma coisinha a mais. Vamos orar, né, pastor? E a polenta põe tomate porque faz bem para a próstata. Olho nessa... Irmã, Tem que, irmã, tem que ouça, ajeitar as coisas. irmã Nájila, escute uma coisa. São 70 anos, não vai fazer, não deu problema até hoje, não vai dar, porque esse é o ponto de equilíbrio, né? É saber conviver com as diferenças e entender que no outro sempre vão existir características que serão desafiadoras para mim. Mas eu tenho que entender que eu também eu sou desafiador para ela, porque eu também tenho características que serão desafiadoras para ela, né? Então, esse aspecto de você ceder, de saber conviver com aquilo que não é do jeito que você faria, ou exatamente como você gosta, é um segredo muito importante para a convivência. Eu estou olhando aqui para a parede da minha casa. Essa parede da minha casa, pastor, ela vibra. Ela tem uma microvibração. Porque se ela fosse plenamente rígida, a casa cairia. Tudo está vibrando agora. Tudo no universo vibra. Ou seja, está em movimento, é flexível. E essa flexibilidade nas diferenças, extraordinário para superar a crise, porque não somente a característica da liderança, mas eu poderia adicionar aqui, se o senhor permitir, a diferença cultural, a diferença da personalidade, da criação familiar. Então, tudo isso vai para dentro de uma mesma casa e precisa viver no mesmo lugar e feliz. Aí, como o senhor disse, só uma terceira força, que é o Espírito de Deus enviado por Cristo em nossa geração, que poderá unir um casal assim. Pastor, só um pouquinho. O casal deve se unir na questão, por exemplo, se há uma dificuldade assim, o outro deve animar. Não, isso vai passar. Quando eu era noiva, apareci de aliança para receber continuidade no meu piano, e eu fui a professora que eu ia me formar em piano, e, e quando ela me viu com a aliança Na mão direita. na mão direita, ela falou: não quero mais lecionar para você, pode sair. Pastor, eu fui chorando da liberdade até a nossa casa, porque ninguém nunca me tocou de casa. Então, eu era nova. Daí, o meu noivo me animou, falou: não, deixa a gente casar, eu ponho você numa escola. Daí, me reanimou. Eu acho que um tem que ajudar o outro, né, É pastor? O verdade. outro segredo para a longevidade é valorizar, né, irmã? E cuidar. Na hora da dificuldade, ao invés de ficar reclamando, colocando dificuldade, levantar o outro, né? Encorajar o outro. Acho que é legal isso mesmo, muito importante. Na Pastor, criação... Pois não, pastor. um cientista japonês está estudando a água há 40 anos. Eu acho que é Maru Emoto. E ele disse o seguinte: a água escuta, a água reage as influências externas. Então, ele coloca sobre a lama gotas de água que escutaram queixas, resmungos, ofensas, insultos, e põe num microscópio que aumenta 300 vezes, 500 vezes, e as estruturas estão desorganizadas e mal compostas. A água que recebeu influência de um elogio, de uma apreciação, de uma pacificação, palavras bonitas, estruturas bem feitas, estruturas organizadas, moléculas bem dispostas entre si. Aí a grande lição é a seguinte: no momento que você reclama, no momento que você está chiando, no momento que você está irritado, 70% do que somos é água. No cérebro, 90% a 92%. Até nos ossos, a água. Então,
Para que irritar? Para que Irrita todo o corpo, né, pastor? irrita todo o corpo? Então, você falou em longevidade, eu me lembrei disso. Um dos segredos da longevidade, não apenas física, mas da longevidade do casamento, é encontrar em Cristo, encontrar na Água da palavra de vida. Deus, encontrar no Espírito Santo a orientação que tranquilize e que esta água que o nosso corpo 70% é água. Então, Seguir os passos. Deixa eu aproveitar, pastor, para esse momento da unidade, desse alinhamento pacífico e poderoso, necessário entre o casal. Vocês tiveram 2 filhos. Na educação dos filhos, como é que vocês equalizaram a diferença sobre a própria educação? Que eu vi a irmã Nájila falando que vocês nunca discutiram na frente dos filhos, reclamaram da obra ou fizeram comentários negativos. Como foi administrar a diferença? Porque os filhos eles fazem certa chantagem com a gente. O que ele não consegue com a irmã Nájila, ele vai tentar com o senhor. O que não consegue com o senhor, ele vai tentar com a irmã Nájila. É natural do ser humano, não é porque existe maldade nisso, mas é porque é a tendência. E nós não podemos divergir nas opiniões, senão a gente conflita o pensamento dele. Como casal experiente que vocês são, para pais que estão educando filhos aqui, que vocês nos aconselham para não dividir a mente do filho e não permitir que ele faça esse tráfego usando um ou outro nessa relação? Um dia eles perguntaram, depois que eles se formaram, um deles perguntou: vocês não me contaram nada, né? Então, não contamos mesmo. Agora, eles são pastores, eles estão vendo a caminhada, mas não levam nada em consideração. Eles tiveram a formação. Agora, eles são pastores. Eu acho que é por um milagre são pastores, porque um dia o mais novo, de tanto que a gente ficava na igreja, é melhor ele não saber. Posso tudo contar? bem. Enquanto você pensa sobre Posso isso, contar? Porque o Bechara tinha Telepaz em Curitiba e a gente não gostava de dormir sem ele em casa. Eu pegava os dois e íamos dormir lá na igreja com eles. E depois, durante o sábado, ficava na igreja sempre. Um dia, não falei nada, viu, Mariazinha, para o Carlos? Ele falou assim: porcaria de igreja. Eu botei a mão na cabeça. Falei: Senhor, eu não posso mais fazer isso. Nunca mais ficamos muito, muito, muito na igreja. equilíbrio e cuidado com o conforto da família. Respondendo também a sua pergunta, eu não posso desautorizar o que a mãe falou, assim como a Nájila não desautorizava diante dos filhos o pensamento que eu havia apresentado. Então, porque na mente infantil, na mente adolescente, não pode ficar a ideia de desunião do casal. Então, respeitar o que a mamãe falou, respeitar o que o papai falou e nós respeitarmos o que Deus falou. Ó, vocês dois, para entender o quanto é importante o que nós estamos fazendo aqui, pastor, eu vou mostrar uma imagem e já volto com vocês. Olha que coisa importante aqui. A mamãe e a filhinha adorando conosco lá. Ela está ouvindo tudo que a gente está conversando. Esse é um processo formativo. É um processo formativo que a gente está inculcando na cabeça dos irmãos mais velhos, mas também há crianças aqui conosco, observando toda essa narrativa. E isto é preciosíssimo para essa geração. Preciosíssimo. Eu louvo a Deus por ter a oportunidade de poder proporcionar isso através de vocês para pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, de conversa. Porque, assim, eu estou tendo uma conversa com um casal que tem, eu vou repetir, 70 anos de convivência. Sabe que isso é raro? Isso é raro. Extinção, viu, irmãos? Extinção. O que a gente está vivendo aqui é um processo único.
A irmã Nájila falou de uma coisa que eu preciso prestar muita atenção no meu ministério. O senhor trabalhou na divisão sul-americana, né, pastor? Então, o senhor atendeu o Brasil, os países de fala sul-americana, e viajou igual gente grande para cuidar da igreja. Como é a função dos administradores? O pastor distrital viaja muito menos que vocês, mas se ausenta muito de casa também por conta das demandas. Desculpem. E às vezes os nossos filhos ficam com raiva da igreja por causa da gente. É, Porque é isso. eles não têm na cabecinha ainda a importância da missão e a importância da salvação dos outros, são ainda imaturos nessa ideia. E muitas vezes a gente, no afã de ganhar os outros, e desconsidera essa imaturidade deles e não dá a devida atenção por conta da igreja, né? Esse é um polo. O outro polo que eu vejo, pastor, é que tem pais e mães que se ausentam do trabalho para Cristo através do corpo, justificando a criação dos filhos. Esse é um outro erro, É muito um bem. outro erro. O nosso equilíbrio, penso eu, é colocar a estrutura na ordem certa, né? Família, igreja e o restante vai depois disso, né? Deus, claro, né? Deus, família, igreja. Nossa estrutura precisa ser orientada nessa ordem, não sei se o senhor concorda comigo. Concordo plenamente. Plenamente, plenamente. Vamos para um último ponto que eu gostaria, eu nem combinei com vocês, nem sei se eu estou tomando tempo, mas eu não podia perder a oportunidade. Quando vocês tinham que decidir financeiramente, a irmã Nájila trabalhava e possuía sua renda, e o senhor também. Era essa a configuração, não? Sim, uma parte do tempo, sim. Sim, uma parte do tempo vocês tiveram rendimentos separados. Vocês administravam como um salário só, vocês administravam individualmente através das decisões do custo fixo, e depois cada um administrava o restante a partir das suas escolhas. Como era a gestão financeira do casal? Pastor, eu só licionei 3 anos depois que eu me formei, em Brasília. A Dinda Rossi me pôs no conservatório. Depois de 3 anos, o meu marido falou, Nájila, eu preciso de você. Então, eu saí, nunca mais licionei, porque eu ficava junto, tocando e ajudando na música, aonde ele ia. E nesse tempo, o meu sogro vivia comigo, ele viveu 20 anos conosco. Ele viajava conosco para a América do Sul, em todos os países. Eu acho que eu não posso ser um exemplo, mas eu nunca pude ficar independente dele na questão de... E a Nájila tomou uma decisão muito importante. Depois de lecionar 3 anos, ela diz, eu vou ficar mais presente. Ela sempre foi uma mãe presente, mais do que o pai, em virtude das viagens, dos trabalhos que impunham essas viagens, essas ausências. Ela foi a presença poderosa, a influência na cabeça dos meninos, e foi sempre uma mãe prestimosa, uma mãe consciente, e isso tem nos ajudado. Financeiramente, nós sempre nos entendemos. A administração podia passar. Hoje, ela tem vários anos o cartão dela, ela decide e eu fico quieto. Ao contrário do que eu fazia no começo, que eu administrava isso, deixava tudo certinho, tudo, e ela com os filhos mais presentes. Então, essa compreensão entre nós o que favoreceu também a nossa longevidade matrimonial. Acredito acredito hoje que nós estamos passando por alguns problemas graves. O primeiro, acho que faz com que a coisa fique complexa, é que nós temos muitos irmãos
com os pés fincados nessa terra e com um planejamento financeiro de aquisição de imóveis, de estudar e de toda essa coisa que o mundo oferece para a gente. E aí veio o excesso de trabalho. Muitos irmãos têm 2 empregos, 3 empregos, né? Com que propósito, né? Exatamente realizar os sonhos que estão na cabeça e, obviamente, ligados a finanças. Esse é um grave problema. O outro problema é que, como eu disse para o senhor, na mudança do mundo, hoje a mulher precisa trabalhar em função da dinâmica financeira. O custo de vida hoje é muito alto, a questão da gestão financeira mudou muito. E o que eu penso que está perdendo, pastor, é esta ideia da irmã Nájila de ser o suporte do marido, né? A mulher submissa ao marido não é a mulher submissa ao marido socialmente, financeiramente, a Bíblia nem discute isso. Quando a Bíblia fala sobre submissão feminina, fala de submissão feminina ao sacerdote, ao homem que conduz a família para Deus, porque ela deverá ser submissa a um homem que está disposto a morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja. Então, esse é o arranjo matrimonial. Nesta funcionalidade, mesmo no mundo que tenha mudado tanto, e talvez a mulher seja pressionada a deixar o lar por algum período para trabalhar, a função não deve desaparecer. A mulher deve continuar sendo o suporte do marido sacerdote. E a função da condução dos filhos. Deus criou uma relação maternal diferente da relação paternal. E os filhos precisam dos dois. Mas a mãe, na formação do caráter do filho, creio eu, ser mais determinante do que o pai, por conta dessa questão que Deus mesmo colocou. Então, mesmo que a mãe hoje tenha que trabalhar fora por uma questão, e se não puder, seria excelente, se puder, seria excelente que ficasse em casa, na contramão do mundo, mas se não puder, por circunstâncias, acredito que a mulher deve ainda manter a ideia de ser o suporte do marido enquanto ele é o sacerdote e entender que o processo na formação do caráter do filho tem uma influência muito incisiva da mãe. Sim. Assim como o pai tem a função da proteção, de ser o condutor religioso, a mãe tem essa função de influenciar muito mais poderosamente na formação do caráter do filho. Como isso está sendo desarranjado, como a água ficou complexa a formação dela pela influência negativa, o mundo também está desarranjando a família. Com isso, filhos não querem ser mais pastores, filhos não querem mais a igreja, como a Thalita disse, uma evasão muito maior de jovens do que no passado, porque essas estruturas estão sendo desmanchadas. E uma conversa como essa precisa elucidar exatamente a necessidade do retorno a essa questão essencial da formação familiar. E, pastor, enquanto os filhos são pequenos, quando nós estávamos em Niterói, no Rio de Janeiro, eu licionei muito piano em casa. E, graças a Deus, tem filhos de pastores que eu ensinei. Diversas pessoas já formadas falou, Nájila, eu me lembro quando você licionava piano para mim, filho do pastor também. E depois, pastor, cada pessoa, assim como minha mãe ensinou piano, cada filho meu tem um instrumento, todos aprenderam música, cada um com o seu instrumento, e Deus honrou muito a nossa família. Eu tenho uma última pergunta. Como é... O senhor tem 90, né, pastor Bechara? Mês que vem completo 90. E a senhora tem 88. Completo. 88. Eu sou só 1 ano e 8 meses mais nova que ele, mas não parece. É uma menina, é uma menina. Um bebezinho, um bebê lindo. Deixa eu perguntar uma coisa para a gente encerrar o momento agradável aqui conosco. Como é viver junto com 90 anos e 88? Como é viver nessa idade juntos? É um privilégio, pastor. Esse menino
aguentar os meus defeitos e na frente de vocês, Ela que viu, aguenta. pastor? Não adianta, o Espírito Santo é que comanda a gente no lar. Não adianta fazer nada, não adianta falar, é Ele lá em cima está vendo a gente agora, está vendo a gente no lar. Nós temos uma almofada, pastor, que a gente ora no quarto, um quarto, tem um lugar, e ele, um tempo ele não ajoelhava, fiquei tão feliz. Os amortecedores não estavam Eu bons. fiquei tão feliz, pastor, que agora, quando eu vou orar, a almofada está ocupada por ele. Espuma, Amei. espuma, uma coisa Eu de espuma. amei, porque ele não ajoelhava, agora ele ajoelha. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou falar para o senhor, irmão Bechara, minhas articulações já não estão permitindo eu ajoelhar com 52. Quando eu chegar a 90, se eu chegar, eu estou durinho, trevado. O senhor está bem demais, meu pastor. O Uma senhor tá outra bem coisa demais. interessante, pastor, eu tenho uma doença chamada hipoglicemia. E não é diabético E ainda. não sou diabética, pela graça de Deus. E é uma doença gostosa, porque manda a gente comer, né? Dá fome, a gente tem que comer. Muito boa dessa doença. Então, o aspecto devocional dessa mulher, e quando eu estou com fome assim, eu estou preciso, porque dá uma sensação, um torpor, eu tenho que comer. Estou comendo no café da manhã, e o que a Nájila está fazendo? A Nájila lê para mim a meditação matinal, a lição da escola sabatina. É porque depois ele escreve, né? A gente vai aproveitar, pastor. Não, mas esse hábito de buscar a Deus, ela me dá esse aporte, esse apoio na hora que eu estou precisando comer, eu estou ouvindo, aí depois ela vai comer. Isso Por é isso, é por maravilhoso. isso que a gente vive junto, irmão Bechara, porque nós somos diferentes. O senhor, olha o aporte que o senhor deu para ela. O que o senhor, polenta e o que mesmo que o senhor não gosta? Canjica. Canjica. Pô, Ele o senhor comeu polenta e canjica misturado com alguma coisa por longo tempo para poder conviver, né? E ela vai conviver com o senhor lendo a meditação enquanto o senhor tem que comer. Essas são duas diferenças que espelham tantas outras que a gente tem que entender. Viver junto é bom, irmão. É bom, muito é bom. bom. É bom, dá trabalho, mas é bom demais da conta. Vamos orar por esse tempo, pastor, por alguma coisa insignificante. Se divide o lar, não pode, pastor. Quanto Pode- divórcio por besteira, É. por motivos fúteis. Isso é Exatamente, pastor, admissível. O exatamente. Senhor não gosta disso, Não. mas não vai pensar agora, quem já se divorciou, que Deus te abandonou. Não, Jesus socorreu a samaritana que tinha divorciado 5 vezes. Uma mulher terrível. Deus está procurando os terríveis para recompor a felicidade, retemperar os ânimos e retificar os caminhos tortuosos. Até porque, pastor, se tem alguém aqui que ou casou, separou, se não deu certo, a vida acontece, não é para acontecer, mas acontece, ou mesmo nunca tenha casado, como a irmã Nájila falou, se você é feliz assim e quer permanecer sozinho ou sozinha, glória a Deus por isso. Agora, desde que você não esteja em tentação e pecado por causa dessa mesma solidão. Certo? Porque você não pode se expor a uma coisa que Deus não chamou você. Celibato é um chamado. Ou uma questão circunstancial pós-trauma, qualquer coisa que você possa viver. Mas se está sozinho e está feliz, amigo, glória a Deus. Tá bom? Não tem importância que seja assim, não. Olha bem, eu preciso terminar, né? Eu ficaria aqui conversando com o senhor até 9, 10, 11, que eu amo isso aqui. Pastor, está me dando hipoglicemia, eu tenho que ir lá. Vamos comer, né, pastor? Vamos comer. Eu vou chamar meus filhos, mas eles estão muito cansados. Me desculpa, mas um dia a gente vai mostrar. Não tem importância. Eu vou chamar o pastor Delmar para fazer a oração final conosco e eu vou pedir um favor. Eu não sei se eu vou ser indelicado, mas é que eu preciso ver isso, pastor Bechara. Será que dá para
para rolar um beijinho? Dá. Então vamos ver. Vamos ver. Rosto ou na boca? Não, na boquinha, um selinho. Selinho. Um selinho. Eita, glória a Deus, isso é bom demais. Obrigado, seus lindinhos. Dá vontade de entrar e amassar na telinha. É bom demais. Vou chamar o pastor Delmar. Isso é para celebrar o casamento, viu, irmãos? Você que está em casa aí, não beija, tem que beijar, viu? Ô, É Thalita, verdade. tem que beijar o marido, viu, mulherzinha? É, Beijar o marido e beijar a esposa. é isso mesmo. Olha lá, o pastor Joaquim já deu uma bicotinha em Dona Mariazinha. Que coisa linda. Tá vendo como é que isso pega, pastor? Tá vendo? Pega Como é mesmo. que isso pega? Isso é bom. Ô, Giovani, selinho, tô vendo daqui. Cadê o selinho? Ande logo aí. Vamos, Giovani. Cadê o selinho? Pastor Joaquim já selou. Deixa eu ver se eu vejo outro casal aqui que eu vou mandar beijar agora. Peraí. Não tem mais nenhum casal. O que é isso? Cadê as mulheres? Cadê os homens juntos aqui hoje? Cadê? Não achei, não. A mulher está em São Paulo, mas um dia eu quero que você beije a tua mulher. É a minha, assim que ela entrar aqui e estiver comigo, eu vou dar um selinho. Pastor Delmar, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo jóia. Eu estava desejoso de perguntar ao pastor Assad e à irmã Nájila se eles lembram que eles visitaram o nosso distrito no meu primeiro ano de ministério. Olha que privilégio Que de cidade ser foi? orientado por eles. Em Guarapuava, no ano de 1985. Guarapuava, não morava teu Meu tio lá? tio também foi pastor em Guarapuava no século passado. É. Isso mesmo. E a irmã Nájila, eu não me lembro se ela tinha composto o hino ou a letra apenas do hino, mas ela queria que eu tocasse para ela, que ela tinha uma preocupação de estar cantando e tocando ao mesmo tempo. E a irmã Nájila teve uma paciência, porque eu não sou bom de ouvido, eu leio bem a partitura. E ela me ensinando, me instruindo ali como tocar o hino para ela poder cantar. Nunca mais esqueci dessa experiência. Coisa Mas a boa, irmã né? não deve mais lembrar disso, né? Isso faz 40 anos já. Você Irmãos, era... legado é a coisa mais importante que a gente... Isso aqui é um legado, irmãos, é uma biblioteca enorme para a gente poder pegar livros em vários lugares e aprender com essa família. Você é o nosso... Eu me sinto privilegiado de estar aqui hoje e viver esse momento com vocês. E Obrigado. eu, olha, eu já comentei aqui na sala, minha esposa tem uma dificuldade muito grande para acordar cedo. Estou orando para que Deus nos dê um meio de ela ter uns bichinhos de noite, assim, de manhãzinha, né? Para tirar ela da cama. Mas eu estava escutando a sala do lado dela. E ela, de vez em quando, ela levantou, olha só. Oi, irmã, tudo bem? Que legal. Selinho. Vai rolar outro selinho. Agora sim, meu amigo. Muito obrigada. Bom Ela é dia. linda, ela é linda. Parabéns, querida. Então, eu acho que o pessoal da sala não conhece ainda a minha digníssima. Não conhecíamos, agora sim. Ela de meu mozinho. Mas eu ouço muito, porque ele ouve na cama às vezes, e daí a gente ouve junto. Ótimo. Mas eu quase não apareço. Olha, Eu são estou usando aquela técnica. Desculpe, irmã Nájila, pode falar. milagres que acontecem, né, pastor Wagner? A esposa dele e o meu marido também na sala 57. Amém, irmãos, amém. A gente fica feliz por tudo isso. Ó, Então, eu estou tentando ver se, como aquela. Teve alguém que comentou aqui que converteu o marido escutando ali na cama, né? Eu estou fazendo isso também. E ela, aos pouquinhos, quem sabe, ela chegue lá, né?
Tem marido, tem esposa que... Verdade, gente. Eu acordei muitos anos muito cedo e sempre eu gostei muito de dormir. Eu também gostei, querida, muito de dormir, gosto ainda. Vai colocando, pastor, vai colocando, porque aprende por osmose, vai entrando e sonha com esse negócio, é um negócio... Gente, Mas que tá bom, né? Que bom viver esse momento, eu estou feliz demais. Não estava programado esse bate-papo, hoje nós teríamos um testemunho com a Vivian, vamos passar para quarta-feira, se ela pudesse, não faça um outro ajuste. E a história da Vivian é maravilhosa, é linda a história dela, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Pastor Bechara, irmã Nájila, muito obrigado por todo esse tempo dedicado a nós aqui, que o Senhor os acompanhe, que esse encontro aí seja uma grande bênção com vocês também. O pastor Delmar vai orar ali junto com a sua esposa. Prazer conhecê-la, viu, irmã? Muito legal tê-la aqui e poder ver um pouquinho o seu rosto. Mesmo, abençoadíssimo. Vamos orar, então. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nessa madrugada. Queiras abençoar muitíssimo, continuar abençoando o pastor Assad, a sua esposa, Nájila, e seus filhos, o Carlos e o Paulinho. Tive a oportunidade de estudar com o Paulinho, um menino de ouro realmente. Sinto saudades daquele tempo. E, Senhor, que um dia nós possamos estar no teu reino, onde nunca mais vamos precisar nos separar. Que a tua bênção permaneça com cada um de teus filhos nesse dia. Que saiamos para desaguar e que o nome de Deus seja honrado e glorificado em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Delmar. Como é que é o nome da senhora, irmã? Me desculpe perguntar. Eliette. Eliette, um prazer, viu, querida? Deus te abençoe hoje no dia. Amém. Que privilégio, né? Que privilégio. Pastor Bechara, irmã Nájila, eu acho que eu ouvi um bom dia com alegria, eu estou achando. Você ouviu? Bom dia com muita alegria para todos. Dia com muita alegria. Dia com alegria. Dia, bom dia com alegria. Bom dia, seu Maurício dos ícones. Para dar um joinha. Quarta-feira. É quarta-feira com muita alegria. Por antecipação. Até quarta-feira, meu povo! Até quarta-feira.